Obrigado, professor. Boa noite, colegas. Boa noite a todos que estão assistindo aqui o nosso encontro, né, do GEUMA. Primeiramente, quero agradecer à professora Luzia por ter aceito o convite, estar aqui com a gente. A gente sabe tanto que a vida é corrida, mas ela tirou esse tempinho aí para estar com a gente hoje, participando, né, e trazendo um pouco aí da nossa literatura, da nossa cidade natal, que é Barra do Corda. Como o professor já falou, meu nome é Dária, eu sou mestranda no programa de pós-graduação da UFMA, e eu estou em pesquisa também com um escritor maranhense, que é o Olímpio Cruz, que é da minha cidade natal, que é Barra do Corda. E, fazendo uma breve apresentação aqui da professora Luzia, né? Ela é professora, poetisa, é licenciada em Pedagogia e História, é especialista em Planejamento Educacional, Supervisão e Orientação Escolar, exerceu o cargo também de secretária de Cultura, né, do município de Barra do Corda, e ela também é membro aí da Academia Barra Cordense de Letras, com 2 livros publicados, que é Vida, Minha Vida e Minha Vida, Minha Barra, que são 2 livros que a Luzia, né, ela traz muita questão da história de Barra do Corda e também ela traz suas memórias, tanto individual como uma memória coletiva também da cidade. E hoje ela vai trazer um pouco sobre essa composição, né, a história e as memórias nessa composição poética da nossa literatura, que é muito forte. Falar em literatura em Barra do Corda não tem como fugir da própria história da nossa cidade, né? Até porque a literatura em si, primeiramente, ela é histórica, né? Então, Barra do Corda, ela tem realmente esse caráter muito forte nos seus escritos, né? Todos os autores, geralmente, eles começam trazendo muito da história do município. Então, eu passo a palavra para a professora Luzia. Sinta-se à vontade, professora. Como o professor Dino falou aqui, nós estamos entre amigos, somos mestrandos, doutorandos, simpatizantes da literatura maranhense, pesquisadores, e sinta-se à vontade aqui na nossa reunião, tá bom? A palavra com a professora Luzia. Boa noite. É um prazer imenso estarmos aqui conversando um pouco, né, sobre a cultura, a literatura de Barra do Corda, e um prazer maior ainda estar com essa minha conterrânea tão maravilhosa, né, que eu admiro, né, o talento, muito estudiosa, e fiquei assim bastante lisonjeada, né, pelo convite, porque afinal nós que escrevemos, né, colocamos a nossa vida ao dispor das pessoas, porque eu tenho um livro que é autobiografia, e quando a gente vê alguém se interessar assim, pelo nosso livro, assim, é algo muito emocionante, né? E assim, Barra do Corda é esse celeiro cultural, né? Nós temos aqui muitos escritores, Barra do Corda é muito rica em cultura. Eu não sei se você já teve o prazer de conhecer Barra do Corda, professor Dino, né? Mas, assim, Barra do Corda é conhecida como a cidade do carnaval. Não sei se você já teve o prazer de vir brincar um carnaval em Barra do Corda. Não só pela questão das bandas, mas sim por conta de todo esse acervo cultural que Barra do Corda oferece, os nossos rios, os rios Corda e Mearim. Tem uma história muito bonita, vários pontos turísticos da cidade que encantam, né? Por isso que eu sou muito apaixonada por Barra do Corda e escrevi um livro sobre os monumentos, sobre a cultura de Barra do Corda, assim, com muita paixão, com muita dedicação, né? Tudo em forma de poesia. Né? Não sei se você chegou a ver o meu livro, eu acho que Dária levou, mas não deu tempo você ver, né? Mas, assim, o que eu escrevo, assim, é com muita paixão, é com muito amor, é com a alma, é algo, assim, que vem de dentro, né? Eu escrevo um pouco da história de Melo Shoa, né, que é o nosso desbravador, o fundador de Barra do Corda, de forma muito sucinta, de forma poética,
mas nós temos aqui grandes escritores, né, como o professor Galeno Brandes, que escreveu a história do Maranhão, né? E ele tem assim um acervo muito grande, não só na questão literária, mas também na questão da cultura em si. Aqui em Barra do Corda nós temos a Casa de Cultura Professor Galeno Brandes, aonde nessa casa eu também tive o prazer de trabalhar, foi o meu primeiro emprego, né? Então tive essa honra de conviver com a dona Alda Brandes, que é a esposa, né, saudosa Alda Brandes, a esposa do professor Galeno Brandes, e a quem eu tenho assim é muito cativo assim esse carinho que eu tenho por ela, porque ela foi uma pessoa que me ensinou bastante a crescer, nesse mundo da cultura, porque assim a minha poesia, na verdade, ela é uma poesia livre, como Dária falou, e a dona Alda, ela me mostrou assim outros lados da poesia, né? Ela me incentivou muito, inclusive é graças a ela que eu entrei na Academia de Letras, né? Ela me fez o convite para me candidatar, né? Fez toda assim uma campanha. Então, assim, eu tenho assim a honra de estar falando o nome da dona Alda Brandes, que faz parte da história de Barra do Corda. Aqui em Barra do Corda, a Casa de Cultura hoje vai se tornar um museu, né? A filha da dona Alda, Aldaléia Brandes, ela já está tornando a casa um museu de Barra do Corda, né? Vai ser muito visitado. É algo assim que não é tão fácil, né? Tem todo um critério de documentação. E nós sabemos que exige muita participação da sociedade, que infelizmente nós sabemos que também não é tão valorizado aqui na nossa cidade interiorana, mas nós acreditamos que vai ser mais valorizado futuramente. Fala mais um pouquinho aí, Dária. Isso mesmo, né? Quando a gente Vou fechar o meu, né? a professora Luzia, a gente tem que entender também esse contexto histórico, né, professora Luzia? E aí a gente apresenta esse livro do Galeno de Gabrandes, né, que é um livro até raro de se encontrar, é um livro que conta a história de Barra do Corda, né, a linguagem, ela até é uma linguagem um pouco rústica ainda, porque é um livro bem antigo, vamos dizer assim, ele ainda também não passou por uma adaptação, uma outra edição, mas é um livro que conta aí a Barra do Corda na história do Maranhão. Então, o Galeno de Gabrandes é um escritor também de Barra do Corda, e ele vai deixar esse legado, né, para os barracordenses, contando, né, como surgiu o povoado, que bem antes foi chamado de Missão, depois que passou a ser chamado de Barra do Corda. Então, para a gente entender também o contexto da poesia, a gente tem que entender um pouco também dessa história, né? Que até a poesia ela vai trazer muito desses aspectos, né? Lá na página 35 desse livro, ele vai dizer que as tribos indígenas, né, habitaram muitas regiões bem antes da chegada dos colonizadores. E Barra do Corda, antes mesmo de ser colonizada, já existia muitas etnias indígenas, né, que já se estabelecia na região. E uma vez um aluno meu perguntou assim, professora, por que a poesia do Olímpio Cruz ou de outro autor mais contemporâneo como Eduardo Queiroz Galvão, ela tem tanta a questão indígena, né? E aí a gente vem justamente para esse momento histórico, né? Porque a poesia deles vai retratar justamente uma questão histórica, né, professora Luzia? A senhora que está na Academia de Letras, a senhora também vê muito isso, né? Como essa questão indígena ela é muito trabalhada na poesia barracordense. Eduardo Galvão, né, ele é um barracordense assim, muito apaixonado, né, pela questão indígena, e ele escreveu, né, muito relacionada aos indígenas de Barra do Corda. E nós sabemos que também tem Olímpio Cruz, né, que você inclusive fez um relato sobre ele, que é uma das pessoas também que cresceu, viveu em meio aos indígenas,
que tem uma paixão muito grande. Nós temos também a professora Marinete, não sei se você chegou a conversar com ela, mas a professora Marinete Moura, ela tem pesquisas sobre os indígenas, as etnias de Barra do Corda, assim, de forma, ela deu uma ênfase muito grande agora ultimamente, né, na pesquisa sobre os indígenas, que inclusive ela quer lançar também um livro falando da cultura indígena de Barra do Corda. Então é porque realmente os indígenas é o forte aqui em Barra do Corda. É difícil falar de Barra do Corda e não falar, né, dos indígenas, dos Canela, dos Guajajaras, que, que atuam, que continuam aqui ainda em Barra do Corda e fazem morada, né? Tanto na Barra do Corda como nas cidades próximas, né? Como Fernando Falcão, Itaipava. E é assim, fazem parte da história, porque quando Melo Shoa desbravou, né? Aqui já existiam alguns indígenas, que inclusive vieram alguns acompanhando, né? Para chegar a fundar a nossa cidade. Então, é muito forte, né, a questão indígena aqui na Barra do Corda. De Gabrantes, ele traz justamente isso no livro ainda, ele relata, né, que a cidade ela foi fundada por Manuel Rodrigues de Melo Shoa, né, que era cearense, era tenente da primeira linha com experiência no campo das mediações, terra e geografia. Ele traz também um relato sobre Melo Shoa, que até então, né, o fundador da cidade, ele praticamente, né, professora, era desconhecido da população, desconhecido. Pouco se sabia sobre apenas mesmo o que tinha nesse livro do Galeno. Assim, então, não era alguém pesquisado, conhecido, pouco se sabia mesmo sobre o fundador. Na verdade, ele era topógrafo, né? E aí estava em pesquisa de uma região que fosse boa para viver, com uma família que ele queria morar em Barra do Corda, ter filhos em Barra do Corda, né? Como realmente ele conviveu e morreu em Barra do Corda, né? Tu sabe que ele morreu aqui na Praça Gomes de Souza, aí perto do sítio dos ingleses, né? Foi enterrado aí. Então, assim, é um desbravador que tem história, né? Tem um contexto histórico de vivência com os nativos, e a gente tem muito orgulho, né, de ter essa história, e de ter também a cultura indígena, que em Barra do Corda é muito rica, a cultura indígena, né? Nós temos aqui o artesanato, que é muito forte em Barra do Corda, quando você chega, inclusive nas festividades, né, nas festas que a gente realiza, quando eu era secretária, né, eu fui secretária há 8 anos, né, todo o calendário cultural era sempre pensado também na cultura indígena, sempre tinha uma estande ali para eles estarem colocando, né, o seu artesanato, mostrando a sua cultura, participando também das danças tradicionais, e sempre eles fazem parte do calendário cultural do município. Dália, só me permite aqui, Luzia, a gente gostaria também de conhecer um pouco, nesses 2 livros, como é que você se concebeu como poeta. Você falou um pouquinho que conheceu a cultura, tal, mas eu digo essa arte de lançar no papel esse texto poético. Fala um pouquinho como começou essa trajetória e que autores você leu quando se lançou aí como poeta. Certo, agora você mexeu aqui na minha paixão. O meu avô, aliás, os 2 avós, eles eram muito voltados à questão da literatura. Tinha um avô que era romancista, ele escrevia romances, né? Aqueles livretozinhos, né? Que só fazia digitar, ele escrevia. E o meu outro avô materno, ele participava de muitas festas, inclusive ele tinha um acervo que ele mesmo criava, como a brincadeira do Maneiro Pau, que é tradição na região que eu morava, que é no município de Itaipava. E essa brincadeira é uma brincadeira de roda, né? E alguém tinha que estar segurando o pau de um lado e do outro e dizendo versos, né? E aí, nessas brincadeiras, eu me encontrava, né?
comecei a criar versos aos 11 anos de idade. Comecei a escrever poesia. Se você quiser, eu posso recitar algumas aqui, que já é um repertório que eu tenho de muitos anos. Queremos. A poesia que me marca é Vida Minha Vida, que inclusive foi a primeira que eu escrevi, depois eu reformulei, mas continua a essência, né? Que ela fala assim: nasci no interior, num pequeno pedaço de chão. Sou filha de um agricultor e da rosa do lar do sertão. Cresci vendo o céu aberto, pois não tinha medo de nada. Era de uma espontânea pureza aquela floresta encantada. À noite, sob a luz do luar, no recanto eu me via cantar. Fazia canção para a família e para aquele lugar que eu vivia. Mas ainda faltava muito para completar a minha alegria. E foi aos 9 anos de idade que aconteceu algo que muito me fascina sempre que me recorda. Foi quando, ainda menina, cheguei à Barra do Corda. Aí essa poesia se estende um pouco mais, aí depois vem as poesias sobre Barra do Corda. Posso recitar também uma poesia sobre Barra do Corda, se você quiser e permitir. Sim. Pode continuar. Pode falar essa outra. Certo, agora Barra do Corda. Minha cidade amada, grande presente de Deus. Pureza viva e conservada. Projeto de um homem que não foi ateu. Feliz deste homem que te descobriu e aclamou-te com o coração, pois como uma bela flor surgiu a princesa do sertão. Foste tu no passado sofrida, mas sempre uma mãe gentil. Por muitos anos ficaste escondida e floresceu com o espírito juvenil. Hoje, teu povo é mais bravo e mais forte, gratificados com tuas verdes matas e céu azul. Barra do Corda, tu foste digna da sorte e da riqueza que hoje és tu. São as duas poesias que me marcam. A primeira, que era a minha paixão, né? Aquele lugar que eu vivia, mas também eu tinha vontade de vir morar em Barra do Corda, né? Morar numa cidade mais desenvolvida, né? Conviver com pessoas assim mais desenvolvidas. Eu queria aprender mais, porque o lugar que eu vivia, o lugar que eu morava, era apenas a minha casa. Era um chamado centro. Tinha o interior e tinha o centro, né? Então, eu morava naquela casa e eu me sentia, assim, muito aprisionada. Eu queria viver com outras pessoas, conhecer outras pessoas, outras vivências. E a minha paixão era a Barra do Corda, porque era mais próximo. E aí eu consegui. E aqui eu consegui realizar meus maiores sonhos, construir a minha família. Esse primeiro livro, que é Vida Minha Vida, é uma autobiografia. Todas as poesias que eu escrevi nesse livro fazem parte da minha vivência. É algo que aconteceu comigo, quando eu estava realizando algo, quando eu sofri alguma decepção. Tudo que tem nesse livro é sempre algo que aconteceu comigo, é algo que me marcou. Fiz poesia de quando eu conheci o meu primeiro amor, fiz poesia de quando eu me casei, da lua de mel, de quando nasceram meus 2 filhos. Fiz poesia também, dedicação aos meus pais. Então, assim, é uma paixão, é um filho. É algo assim que me deixa realizada, esse meu primeiro livro. O segundo é sobre a cultura de Barra do Corda, né? Eu trabalhei 8 anos como secretária, né? Eu tive que fazer todo o mapeamento da cultura, dos monumentos da cidade, das praças, das igrejas. Então, eu aproveitei o acervo e construí, né, o texto do meu livro. São minhas 2 paixões literárias. Muito bem. Você falou sobre o seu avô paterno que escrevia romance. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Os romances dele eram versos. Ele escrevia uns versos nos livrinhos e eram mesmo digitados na datilografia, que naquela época ainda não tinha, né, o computador.
Ele vinha na cidade, datilografava e fazia aqueles livrinhos que chamavam livretozinho. Não era nem livreto, era tipo um romance que ele chamava naquela época. E aí ele lia para os netos, né? Fazia os versos, lia para os netos, nada assim de profissional, algo só para brincadeiras, só mesmo em família, entre amigos. Era uma paixão, uma paixonite que ele tinha assim pela literatura. Você Não ainda tinha, tem não tinha. esses versos? Oi? Ainda tem esses versos? Eu não tenho. Ah, Guardei. Eu não guardei os versos do meu avô. Agora, eu guardei alguns versos do Maneiro Pau, porque eu convivi mais com o meu outro avô. Assim, depois de grande, né? Porque o meu avô que escrevia romance, eu não. Quando eu convivi com ele, eu acho que eu ainda não tinha essa maturidade, né? De guardar. Já o meu outro avô, ele fazia os versos, eu aprendi alguns versos. Ainda sei alguns. então vamos lá ouvir. Nós temos umas pessoas aqui que têm uma relação muito grande. Só em você recitar o primeiro, já teve gente aqui me dizendo, Dinho, ela faz quartetos muito bem, tá? Obrigada. Os caras têm um ouvido aqui especial, mas vamos recitar esses outros do seu avô. Eu vou cantar um que ele cantava muito, né? Eu pisei na cana verde, oi, maneiro pau, e a madura se quebrou, oi, maneiro pau, quem quiser casar comigo, oi, maneiro pau, vai pedir quem me criou, oi, maneiro pau. Aí a outra pessoa era desafiada a dizer um outro verso. Alguém entrava na roda, tinha que dizer um verso. E aí os outros iam batendo os paus, né? Os cacetes de um lado e do outro. E aí a gente ia dizendo os versos. E o que eu me lembro é esse que nunca me saiu da mente. São as nossas raízes, As né? nossas raízes. As As cantigas. raízes, e que a gente deveria resgatar um pouco desses versos, né? E fazer neles aquele trabalho que o Celso Magalhães fez, Silvio Romero fez, de recolher um pouco desse material aí que está, por enquanto, na memória de algumas pessoas, De que algumas depois se pessoas. esvai. E que Tá? a gente se divertia tanto, era tão sadio, né? Era tão gostoso, assim. Era aquela inocência, as nossas raízes, né? É verdade. Bom, nós estamos aqui, né, agora para ver mais alguma colocação, tá? Helena, Renata, Darias, Maria, Linda Barros, Neres, a palavra está franqueada, tá? Enquanto o pessoal vai pensando, Dária, Luzia, mais colegas, uma coisa que me chama a atenção em Barra do Corda, que a gente fala em um nome que é o Olímpio Cruz, né? Mas nós temos três nomes que poderiam ser considerados também de lá. Né? Primeiro é o Dante de Abrantes, que é a esfinge do Grajaú e a esfinge de Grajaú e Barra do Corda. Né? O título é Esfinge de Grajaú, mas há uma relação com Barra do Corda. A segunda, né, é o Maranhão Sobrinho. Exatamente, Maranhão Sobrinho. Maranhão É o nosso Sobrinho. patrono. Maranhão Sobrinho é o patrono da nossa Academia de Letras. Exatamente. O Maranhão Sobrinho, que já é um pouco depois aí do Dante de Abrantes, tal, né? Embora o livro de Dante de Abrantes venha depois do Maranhão Sobrinho. Mas a história que se passa lá é na proclamação da República ainda em 1889. Então, o Maranhão Sobrinho, que é um nosso maior poeta de Barra do Corda, mas nós temos mais dois, né, que é... tem o Olímpico Cruz, então mais dois, que é Cristian Castro também, Cristian é Castro, um mas grande pesquisador. Né? Inclusive, ele que fez Barra do Corda conhecer mais sobre Maranhão Sobrinho. Ele foi até a terra onde Maranhão Sobrinho se criou, né?
em Manaus, e ele fez toda uma pesquisa e escreveu um livro. É o nosso mimo ali da nossa academia. Eu sei. Aí nós temos um cara chamado Souza Lima, que escreve um livro chamado Tupinambá, Uhum. que seria a nossa Iracema daqui, que ele é dessa região. Eu não sei se ele nasceu em Barra do Corda, mas ele viveu em Barra do Corda. E também um autor que o Neres gosta muito, que é a Carlota Carvalho, que não nasceu lá, mas viveu por ali também. Uhum. Então, Barra do Corda realmente é uma terra de poetas, de prosadores, uma terra, então, de cultura. Tá? De cultura, realmente. Você tem que vir aqui conhecer um dia a nossa cidade. Nós vamos sim. Traz ele, Dária. Conhecer um pouco. Linda Barros, agora é com você. Comigo? Oi, boa noite. Desculpa não mostrar minha cara, porque ela tá só o bagaço da laranja, que eu saí de casa desde 6h30 da manhã. Brincadeira. Prazer, Luzia. Inclusive, está com o José Neres um presente que ganhamos a sua obra, o seu livro, que Dária nos presenteou hoje. Já tivemos o contato, né? Já pegamos, já tocamos, já vimos. Me conte, por favor, como que é a sua inspiração? De onde que sai? De como é que você começou? O que é que te inspirou a você escrever, a produzir poemas, seja textos poéticos ou seja prosa, na sua vida? Como é que chegou digamos, essa vontade de produzir, de ter a sua obra? Olha, além desse contexto pessoal, né, que eu já falei sobre a minha família, eu me inspirei muito em Clarice Lispector, né, assim, a poesia livre, é uma poesia que fala muito da nossa história, da sua história. E eu sou muito, assim, de falar da minha história na minha poesia, daquilo que me marca, né? E, assim, o que me inspira mesmo em escrever são as minhas paixões. Eu sou uma pessoa, assim, muito dada, assim, eu sou muito espontânea. O meu marido, ele sempre diz que eu me entrego demais, que eu vivo demais, me apaixono demais, mas eu sou assim, por onde eu vou. Agora, atualmente, por exemplo, eu estou trabalhando na coordenação da educação especial e eu já estou pensando de escrever um livro sobre a educação especial, porque tudo que eu faço assim é com muita intensidade. Então, assim, eu acho que as minhas inspirações, elas vêm da minha vivência, né? Porque eu me entrego muito, eu me apego muito, e tudo eu gosto de escrever, eu gosto de colocar ali no papel aquilo que me realiza, que me faz feliz. E me sinto muito feliz, assim, eu me realizo demais, assim, escrevendo. Tudo eu estou escrevendo. Qualquer coisa, assim, que me chama a atenção, que me emociona, eu gosto de escrever. Meu negócio é escrever. Não paro de escrever, só não faço é publicar tudo. Tenho muita coisa escrita, mas não publico tudo. Tem que publicar, já está passando da hora. Eu adorei, eu estava te ouvindo aqui no início, você falando da paixão que você tem, e tu acabou de demonstrar isso. Isso é muito legal, porque você fazer o que gosta, fazer com afinco, com carinho, com emoção, essa é a verdadeira, acho que essa é a verdadeira essência, né? Porque não adianta você escrever, eu vou escrever e tal, porque eu quero ser escritor e tal. Na verdade, não funciona bem assim. Você precisa gostar também, né? De gostar de fazer, gostar de sei lá, não é só jogar no papel uma coisa qualquer para aparecer, digamos com assim. amor, né? Com paixão, Sim. com dedicação. Sim, eu acredito que isso nas seja... minhas poesias eu coloco muito amor. Que legal. Parabéns, viu? Obrigada. E bem-vindo ao nosso grupo, sempre. Obrigada, querida. É um prazer imenso estar conversando com vocês. Eu percebo, assim, né, pelas falas, que tem muita vivência, muita experiência. E eu quero aprender um pouco com vocês, né? Sou mais aqui do interior, não sou muito de viajar, mas sou de escrever, de estudar, de ver as coisas através do computador, da televisão. Eu vivo o mundo mais assim, através das telas. Sou mais
Sou mais de viver perto de quem eu gosto, assim, da minha família, do meu marido, dos meus filhos. Sou muito família, assim, eu gosto muito de ficar perto de quem eu amo. Muito bem. Helena? Luzia. Oh. Não, uma outra aqui. Ah, Uma participante aqui. sim, certo. Algum comentário? Renata? Neres? Pode falar, Helena. Tem algum escritor aí que tem poesias? Posso falar, Dino? Pode. Helena tá, enquanto ela liga o som dela, A vai Helena está logo. se concentrando, está fazendo a maquiagem para poder começar a falar, porque a Helena só fala muito bem vestida, muito bem maquiada, para mostrar toda aquela beleza da nossa amiga Helena. Mas, começando, Luzia, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela Obrigada. sua dedicação. Agradeço desde já também a colega Dária, que indicou você. Lembrando que o nosso grupo aqui, capitaneado, e muito bem capitaneado, pelo Dino Cavalcante, nós sempre temos o interesse em descobrir o que está acontecendo em termos de literatura nos interiores do Maranhão. Fora aqui do nosso foco, que é São Luís, onde nós estamos sempre mais perto, conhecemos os autores, mas nós sabemos também que existem muitos talentos nos interiores. E, Dino, hoje a Dária me passou aqui o livro Minha Vida, Minha Barra, não pude ler todo ainda, mas cheguei a uma página, a página 38, e eu tenho certeza que esta página Dino vai adorar e vai reproduzir em algum lugar. O título dessa página, Dino, é Biblioteca Municipal e Escritores Filhos da Terra. Aí observa, Dino, como nós temos uma riqueza que para nós não é tão conhecida. Nos 2 parágrafos finais, ou nos 3 finais, ela diz o seguinte: no tocante à literatura local, destacam-se os escritores, 2 pontos, Luiz Carlos, Tâmara Pinto, Rubens Milhomem, Jorge Abreu, Urias Matos, Olímpio Cruz, Ricardo Milhomem e Gael Lobão. Registro aqui a minha apreciação por esses talentos, representantes da literatura barra-cordense. Também escrevem muito bem Luciana Martins, Osmar Montes, Galeno Edgar Brandes, que foi muito bem citado agora há pouco, Marinete Moura, Marcos Pacheco e, modestamente falando, Luzia Barroso. Entre os fazedores de cordel, temos também Assis Soares, Daniel Braz, Luzia Barroso e entre tantos outros. Luzia, interessante, porque seria bom que cada pessoa dos nossos municípios fizesse um mapeamento como esse. A nossa literatura iria se enriquecer muito mais, porque aí nós que somos pesquisadores, como é o caso de Dino, eu sou apenas um diletante, apenas uma pessoa iniciante, porque Dino é muito mais velho do que eu sou bem jovem, mas nós que estamos começando a pesquisar, estamos seguindo os passos aqui de Dino Cavalcante, às vezes nós temos essas curiosidades que fazem com que nossa terra, o Maranhão, seja uma terra vasta, muito vasta e com muitos valores. Aí eu faço uma pequena pergunta para você. Você acabou de dizer que foi secretária de Cultura, eu acho que durante 8 anos que você disse. Aí eu pergunto, como está a divulgação desses talentos de Barra do Corda dentro do próprio município e o que é feito para que esses nomes ultrapassem os limites de Barra do Corda, para que também esses livros, essa cultura, essa produção também chegue a outros rincões e nós possamos beber nessa fonte. Certo, é algo assim que você tocou em algo assim que deixa a desejar, infelizmente. Nós temos aqui a Academia Barra-Cordense de Letras, que é o nosso único consolo, digamos assim, que dá respaldo, né, à literatura, que nos incentiva, que apresenta os escritores, a cultura em si. Mas, assim, nós não temos ainda esse valor que você está citando, né? Essa questão de
de estar mostrando para a sociedade, né, os talentos cordinos. Mas eu, enquanto professora, eu fiz um projeto falando sobre escritores barra-cordenses, conhecendo os escritores de Barra do Corda. E eu percorri várias escolas de Barra do Corda, mostrando os talentos de Barra do Corda, né? Convidando, fazendo projetos e apresentando nas escolas, e os alunos conheceram, né, as escolas, trabalharam esses projetos, conhecendo os escritores. Alguns alunos faziam apresentações, dramatizações, se caracterizavam de escritores. Então, foi uma forma que eu encontrei assim de poder incentivar, né, e mostrar os nossos escritores. E foi assim bastante caloroso, né, esse projeto, bem aceito pelas escolas. E eu pretendo dar continuidade. Agora que estou trabalhando na secretaria, eu quero refazer o projeto, né, que deu certo, e dar continuidade, né, nesse trabalho. Muito bem, muito obrigado. Dino, porque eu lembro quando Dino, nós andávamos pelos interiores do Maranhão, dando aula pela universidade, e eu lembro que tanto eu como o Dino e outros professores íamos dar aula nos cursos de letras, e nós sempre incentivávamos os alunos a pesquisarem o próprio local. Importante. Nós achamos que isso é muito importante. Olha o que a Dária está fazendo, né? Foi grandioso demais, é grandioso. Eu fiquei assim lisonjeada quando ela veio aqui, eu até me emocionei, porque ainda não tinha tido assim esse interesse, né, da questão dos acadêmicos estarem trabalhando a literatura local, né? Dessa forma, levando, né, ao conhecimento de vocês aí na capital. Então, assim, para mim é algo assim grandioso, né? É verdade, sem dúvida alguma. E você está de parabéns. Vou continuar lendo o seu livro, acho que até o final de semana eu termino. Gostei de seus versos e da mistura que você faz entre essa sensibilidade pessoal, o que você sente, e as suas pesquisas, porque lendo o seu livro nós podemos também nos aproximar um pouco da cultura, da culinária, dos locais, das datas comemorativas e cívicas de Barra do Corda. Parabéns, é um prazer conhecê-la. Seja bem-vinda aqui. E sempre nós estamos falando de literatura nesse ambiente. A Dária, Dino, eu acho que foi uma das pessoas também que entraram recentemente e que estão trazendo uma contribuição muito grande para o grupo, para a sociedade. Porque esse vídeo, depois, quando chegar a ficar na rede, ele vai servir como referência também. As suas palavras virarão uma referência, e o que nós queremos aqui, eu, Dino, e todos nós que fazemos parte do grupo, é que as nossas literaturas, como diz muito bem a amiga Renata, que as nossas literaturas ganhem asas e não fiquem somente nas estantes nossas, particulares, e que todo mundo tenha direito à literatura, como é aquele texto do Antônio Cândido, que Dino gosta tanto, já que a literatura é um direito de toda a sociedade. Nós fazemos muito, ou fazemos o que nós podemos para que um livro chegue à mão das pessoas, das crianças, adolescentes, adultos, e esse seu trabalho é muito importante. Parabéns. Muito obrigada. Novamente. Muito bem. Helena, agora com você. Boa noite. Primeiro é um prazer recebê-la aqui no grupo. Também muito obrigada às palavras do professor Neres, que ele é sempre muito gentil comigo. Então, a minha pergunta é referente justamente ao período pré-pandêmico e pós-pandêmico. Como é que a senhora capturou esses momentos, né, na sua poesia SIA? E também outra coisa, porque as redes sociais afetaram bastante as nossas relações, né? Então, se há influência, né? Porque agora tudo acontece muito rapidamente, a gente tem muitas informações, e às vezes uma coisa que a gente posta passa despercebida. E aí eu queria saber se a senhora trabalha isso na sua poética. Na questão da pandemia? Sim, e também, né, nesse mundo cada vez mais, digamos assim, rápido, que as coisas acabam se tornando um pouco mais superficial, ou coisas importantes acabam passando batido,
para a gente, né? É verdade. Muito consumo de informação. Essa questão da pandemia que você se colocou, eu lembro na época que eu me refugiei na minha chácara e eu encontrei com alguns amigos e a gente conversava, a gente lia. Eu fazia, inclusive, vídeos, né, lendo poesias. Nesse período, a gente fez algumas trocas, conversando. Era uma forma da gente, assim, se refugiar, né, daquele momento, daquela situação. Foi muito boa a nossa conexão na época com alguns colegas, né? A gente se refugiava na poesia. Então, era uma forma assim da gente fugir um pouco daquela realidade. A outra pergunta, deixa eu me recordar. Com as redes sociais, como é que elas têm funcionado e esse mundo cada vez mais rápido do... Exatamente. Assim, a minha poesia, eu procuro fazer uma poesia que ela não se perca no tempo. Eu não gosto de fazer uma poesia assim muito, digamos assim, atualizada nesse mundo da tecnologia, nesse mundo assim digamos, de uma cultura assim tão diferenciada do meu tempo, porque eu acho que não vai causar tanto efeito. Eu acredito assim que as minhas palavras devam ser umas palavras simples, né, de boa compreensão e que realmente toque as pessoas, que esse poema, esses versos que eu faça, chegue até o coração das pessoas, que comovam, que toquem, que lembram, que façam lembrar de seus amores, de suas dores, de seus momentos. Então, assim, eu procuro levar dessa forma, né, a poesia, não de uma forma assim a ultrapassar o tempo, mas de uma forma que toque em qualquer tempo, hoje, amanhã, depois. Eu penso assim. Muito bem. Mais alguém, gente? Isabel, que está aqui, Celiane, Marilande, que está lá em Teresina agora. Marilande, vamos? Então vamos, Maria. Vamos, eu estou achando bom falar com vocês. Que maravilha. Boa noite. Olha que prazer te ouvir, Luzia. Eu estava aqui pensando e vendo que, a partir das tuas palavras, da tua poesia, que muitas vezes a poesia, ela vem como uma forma de esconderijo para as pessoas. As pessoas se escondem na poesia. E você não, você se mostra de maneira tão bonita na poesia. A minha essência. E mostra, assim, de forma que sensibiliza. Foi muito bom ficar ouvindo, né, você cantar, foi muito bom ficar ouvindo você aí declamar suas poesias de maneira assim tão espontânea, tão natural, que realmente encanta. Eu estou realmente assim encantada com essa leveza, né, que você dá à poesia, por realmente deixar assim transparecer o seu próprio eu na poesia. Muito encantada, muito obrigada por ter tornado essa noite mais bonita ainda, né, de realmente trazer para a gente essa emoção poética, né, e muito bonito quando também fala sobre a família, né, trazer a família como referência e fonte de inspiração para a poesia, trazer aí os avós, né, que também te influenciaram diretamente. Olha, eu estou muito encantada, isso trouxe uma leveza tão grande, uma paz poética, né, e a poesia de maneira tão leve, tão bonita, e é quando a gente percebe, né, que poesia e carisma se completam sim, né? E esse carisma todo que você tem aqui nos revela por meio da poesia. Muito obrigada, muito encantada com esse momento, sabe? Eu estou assim muitíssimo feliz e não parei um momento só de te ouvir aqui, porque você já é uma poesia, sabe?
Você já é poesia, suas palavras são poéticas, a maneira como você fala, a maneira como tudo sai de ti é muito poético. Obrigada. Que maravilha, muito obrigada mesmo. Parabéns. Obrigada, querida. Muito obrigada a todos pelo carinho e por essa oportunidade, né? Para mim é uma oportunidade assim muito importante. Falar de poesia para mim é algo, é como se eu estivesse aqui com um pire de doce me deliciando aqui. É gostoso. Muito bem. Percebemos. Agora, Celiane. Luzia Alves Barroso, eu também quero cumprimentá-la e dizer que é uma alegria recebê-la em nosso grupo, conhecê-la, porque é emocionante, sim, ainda que de modo virtual, mas conhecer um escritor, partilhar do seu crescimento e aprender com ele, com ela, são seres diferenciados que nos inspiram. E você compartilhando com tanta naturalidade aqui sobre a sua trajetória, despertou uma curiosidade, principalmente para quem está iniciando, eu posso dizer assim, um mestrado, mas que também almeja realizar os seus trabalhos de publicação em livros. É totalmente diferente de um artigo, e de um e-book. Então, nós gostaríamos de saber como foi para a Luzia Alves o passo a passo. Você compartilhou conosco sobre as suas vivências e acreditamos que sim, isso inspira. É um pouco que o nosso amigo professor Neres compartilhou. Claro que já tocou profundamente e assim, querendo conhecer o livro. Da área, nós estudamos juntinhas, vamos conversar na próxima quinta-feira. Mas, Luzia, como foi esse passo a passo? E o que você pode compartilhar também para quem almeja viver esse momento? Certo. E parabéns também por enaltecer a sua cidade e elevar o valor da mulher. Meus parabéns, Luzia. Obrigada. Pois é, eu escrevo desde os 9 e 11 anos de idade. Acho que a minha primeira poesia foi 9 anos de idade, mas eu cheguei mesmo a aprimorar aos 11 anos, né? E eu escrevia como forma de recordação, tinha aquele caderno de recordação, não sei se vocês lembram, que a gente tinha na escola, né? Eu escrevia e deixava, ia guardando, né? Quando foi um dia, eu peguei um dos cadernos de recordação e mostrei para minha professora, que hoje é escritora, Marinete Moura. Era minha professora de filosofia. Aí ela disse, Luzia, tu escreve tão bem, por que tu não lança um livro? Por que tu não publica um livro? Aí eu disse, mas será se eu tenho coragem de mostrar minha poesia, né? Que eu falo tanto de mim, né? Tem coisas que são íntimas, né? Eu tinha esse medo de expor o meu sentimento, né? Sobre algum casos amorosos, assim. Aí eu tinha medo, né? Mas aí um dia eu cheguei a dizer para ela, se você me ajudar, eu tenho coragem. Ela disse, pois eu vou te ajudar. E aí ela disse, traga tudo que você tem, que eu vou fazer as correções, você vai digitar e você vai publicar o seu livro. E assim eu fiz e publiquei o meu primeiro livro através da minha grande incentivadora, Marinete Moura. E ela continua sendo minha incentivadora, minha musa inspiradora. Os três livros, que na verdade eu já tenho o último, que já está pronto para ir para a editora, foram ela que fez, que prefaciou os 3 livros. Confio muito nela, é muito dedicada e me conhece, consegue fazer exatamente assim como eu gosto, né? Como é a essência da minha escrita. Muito bem. Marilande, Davile. E quem mais? Ah, Carol está por aqui. Pode falar, Madre. Não deixa ninguém quieto, todo mundo fala. Olá, boa noite. Boa noite. Luzia, um prazer te conhecer.
recebê-la no grupo. Confesso, eu não conheço Barra do Corda, mas fiquei morrendo de vontade de conhecer por tudo, Venha por toda a conhecer. cidade. Venha tomar um E, banho no Rio Corda, no Rio Mearim. já tô com vontade. Aqui tá um calor danado. Aqui é sucesso aqui. Pois Quem toma pronto. banho aqui em Barra do Corda, volta sempre. Pois pronto, vou aceitar o convite. Eu gostei muito, principalmente da página que está no slide, sobre as memórias e culturas. Foi algo que vocês ressaltaram bastante, você ressaltou bastante em sua fala. E eu achei tão linda que é a minha barra, a Barra do meu Maranhão. E eu queria saber a respeito da memória e a cidade. As cidades, normalmente, elas tendem a sofrer transformações. E como você vê se Barra do Corda sofreu algumas transformações na cidade, na cultura, nos costumes, em relação à memória que você traz na sua poesia? Há algum conflito em relação à Barra do Corda hoje e à Barra do Corda do passado? Ou uma referência, ou dá para as duas existirem normalmente? Eu acredito que dá para as duas Barras do Corda de antes e de agora existirem, porque não mudou muita coisa a Barra do Corda, ela só expandiu, né, assim, em termos de cultura, né, a cultura cresceu, a cultura da Barra do Corda é muito rica, né, e assim, é só crescendo e nada se perdeu da cultura de Barra do Corda, continua, né, o acervo cultural, né, o panorama cultural, ele ainda continua igual, eu não vejo assim que se perdeu. Só cresceu, evoluiu. Obrigada, maravilha. Nada. As cidades, como diz Marilândia, elas vão mudando e o que a gente vê é que a poesia ela vai retratando um momento, né? Um momento em que você olha uma árvore que está por ali, olha uma casa, uma praça. É um insight, né? Mas que, com o tempo, as coisas se transformam, né? Porque a cidade também vai ter uma casa que mudou, aquela árvore dali saiu, e você também vai olhando diferente para a cidade. Nesses termos, né? Barra do Corda, ela tem assim um panorâmico muito bonito na questão das fachadas, né? Nós temos muitos casarões aqui em Barra do Corda. Inclusive, quando eu fui secretária, eu fiz o Plano Municipal de Cultura de Barra do Corda, eu fui a primeira secretária a fazer o Plano Municipal de Cultura, e eu citei, né, todos os casarões, as praças, as igrejas, que eu considero que merecem, né, serem tombadas. Infelizmente, assim, por questões políticas, o projeto de lei foi para a Câmara, não foi aprovado, mas, assim, eu tenho um sonho, né, que seja, que a gente não perca, né, essa como é que eu quero dizer, essa imagem, essa questão das nossas fachadas. Tem muitos prédios bonitos aqui na Barra do Corda, das igrejas, né? Como vocês viram aí no livro, a igreja, a Matriz, a Giana Beretta, né? Isso aí que está aparecendo na imagem. É uma das minhas paixões, assim, que eu considero, assim, muito importante, que mostram a cara da cidade, né? O centro da cidade tem muitos casarões, muitas casas que têm uma fachada bonita, né? Que mostram a história da cidade, que viram a cara da cidade, né? Como São Luís aí, né? Que a gente conhece, quando você vê uma foto, você sabe que é lá São Luís. Então, eu queria muito que Barra do Corda tivesse, registrasse essa imagem de hoje, que continuasse, né? Quando você vê uma foto do centro da cidade, é Barra do Corda, eu conheço através da fachada da igreja, Assembleia de Deus, né? Da fachada da Academia de Letras. Então, eu considero isso muito importante numa cidade, né? Que é a questão da identidade, é a palavra que eu queria dizer. A identidade, né, de uma cidade se vê através dessas imagens, né? Dos monumentos, dos prédios, né? Eu acho muito importante, né? Isso.
Verdade. O que a gente, Neres comentou ainda há pouco, que a gente gostaria de que fosse feito, é um evento que pudesse celebrar a literatura de lá, né? Que eu acho que nós já temos a FLIM, que é a Festa Literária lá de Itapecuru. Nós temos um evento em Caxias, mas uma cidade importante como Barra do Corda Merecia. merecia ter uma festa literária para a gente Eu celebrar. cobro muito isso da academia, para a gente fazer um projeto nesse sentido. Né? Retratar um pouco e mostrar para a cidade e para as pessoas que vão lá o que Barra do Corda teve, tem e que terá. O que terá, que continuará. Uma coisa que a gente vem batendo muito, tá? Isso a gente critica, é que o nosso Estado, com as nossas 217 prefeituras, precisam ter um plano cultural para a literatura. É isso aí. De maneira em que a gente precisaria contemplar um a curso atividade literário para que as pessoas, em algum momento, você mostrou o seu livro, seu caderninho, para a sua professora. Ela observou e disse para você, se você quiser, vamos publicar. É isso que a gente gostaria, de que a prefeitura ou a academia Barra do Cordense de Letras pudesse fazer isso com os alunos, com os poetas que não terão essa coragem ou não terão condições financeiras de mostrar essa poesia aos outros. E que essas instituições, ou a prefeitura, através da Secretaria de Cultura, ou a academia, ou a própria academia, fazer isso. Porque uma coisa precisa ficar muito bem clara. Barra do Corda, queira ou não, é uma cidade que tem um compromisso com a cultura e com a literatura. Tá? Ninguém mandou determinados políticos nascerem lá. Nasceram numa cidade que tem uma riqueza cultural. Seria como hoje Neres querer ir para o Egito e, a partir de agora, dizer, não, nós vamos fazer o carnaval agora aqui, não tem mais visita a como é o nome? As pirâmides. Você não pode ir para um Egito, governar e dizer, a partir de agora, ninguém visita. Porque você chegou ali... Já estavam lá, e elas não são de lá, elas são do mundo. Exatamente. Então, a gente precisa dizer que o que Barra do Corda representa, o que representou, o que ela fez crescer, não é só de lá. Exatamente. Ela é do Maranhão inteiro. Tem toda uma história, né? Ficar bem claro para a prefeitura, para a academia, que Barra do Corda tem uma representação e precisa ser mostrada. Tá? É isso que a gente precisa sempre. E que Neres deu uma sugestão. Tá? Fazer uma antologia com autores da terra. Isso. Eu participei muito de antologias. Eu participei, antes de lançar o meu livro, eu participei de alguns. Porque hoje nós estamos com essas antologias, mas tem dois tipos de antologia, tá? Aquelas antologias que você abre, e aí quem quer participa, mas é aquela antologia que um organizador fecha... Seleciona, né? Digamos, a Dária, que poderia fazer isso para a gente. Pegar um poema de Olímpio Cruz, vou pegar um poema aqui de Cristian Castro, da Lucia Barroso, com uma referência à autora, o que livros tem, para fazer isso para a gente conhecer um pouco. Exatamente. Tá? Isso é uma sugestão que o Neres deu aqui no chat e que é uma boa para a gente conhecer. Tá? O cordel é também muito forte nessa região. Verdade. Não sei como é que está... o professor Assis Soares. Eu não sei como é que está o conto. Nós temos umas pessoas aqui que são vidradas em contos, né? Essas histórias de lá, sobre o Rio. Tenho muita facilidade de cordel. Tenho muita facilidade. Basta você me dar o tema, eu descrevo. Graças a Deus. É uma coisa assim que é espontânea. É uma coisa interessante, né?
para fazer isso. Gente, nós estamos terminando. Mais alguém? Isabel, Carol, Davile e esqueci alguém? Nicole, tá? E Renata Barcelos, que está aqui quietinha, tá? Quietinha aqui. Mais alguém, gente? Boa noite. Eu não conhecia, foi uma satisfação, bom que eu estou conhecendo outros lugares também. Não conheço sua região ainda, eu sou carioca, tenho andado um pouquinho pelo Maranhão, mas ainda não tive aí, eu faço parte aqui do grupo de pesquisa, eu acabo levando para a sala de aula quando eu conheço, né, a escrita de vocês aqui, aí vou estudando também, levo para a sala de aula. Uma satisfação, gostei muito, bacana, parabéns. Obrigada. Vizinha não, está bem distante. A Carol é lá de Poção de Pedras, tá? Mas já fica distante um pouco daí, mais para lá do que para cá. Tá? Essa Itaipava do Grajaú, ela virou município há pouco tempo, era sua terra natal? Minha terra natal, que era município de Grajaú, na época, quando eu nasci lá. Depois virou cidade, tem 31 anos, 30 e alguns anos. Itaipava do Grajaú. É uma região, enfim, muito rica, que tem uma história, como o Neres disse ainda há pouco, pela facilidade que tem entre Imperatriz, Caxias, São Luís, acho que Viana também, e vou botar minha cidade, Alcântara, tá? Essas cidades, elas têm uma facilidade maior para se fazer conhecer. Mas outras, elas têm uma dificuldade maior ainda. Uma delas é Grajaú e Barra Corda. Então, a gente precisaria de um plano dessas obras, essas antologias. Você sabe a primeira antologia que foi feita aqui no Maranhão? Lembra aí? Foi o Parnaso Maranhense. Eu não sei se Neres vai agora me socorrer na data, mas eu acho que foi nos anos 50 ou 60, né, Neres? Do século XIX. Há mais de 150 anos, os caras já tinham uma ideia. Já tinha a ideia, né? Juntar esses autores e fazer uma antologia, que é bonito, no Parnaso Maranhense, isto é exatamente isso, fazer esta obra. Então, para que este ano, 52 poetas, né, imagine, 52 poetas, a gente poderia juntar aí 12 poetas de Barra do Corda, do primeiro, que é o Maranhão Sobrinho, ou talvez antes, mas eu acho que o que a nossa memória vai buscar é o Maranhão Sobrinho. Maranhão Sobrinho. Até hoje, você pegar aí 12 poetas, Barra do Corda, né? E aí até o título, né, já me deu sugestão aqui, que é Barra dos Poetas. Muito bem, gostei. Ele tem uma facilidade com títulos aqui interessante, Muito né? bom. Poetas, né? Vamos fazer a antologia, meu povo. Vamos organizar aí, mexendo. Dária, vê se você mexe com isso para a gente fazer um e-book, tá? Dária é danada, Dária é pesquisadora, Dária é estudiosa. A gente fazer isso. Bom, estamos chegando ao final, a gente pede, então, a Luzia Barroso que faça as considerações finais, nós estamos chegando já ao fim, e então, Luzia, suas considerações finais. Certo, gente, eu só quero agradecer pela oportunidade, né? A gente cresce muito conversando com vocês, enriquece o nosso vocabulário, aumenta a nossa esperança, né? De ter mais, assim, um incentivo, de poder mostrar mais o nosso trabalho, assim, a gente fica sonhando, né? E eu espero que essa iniciativa, né, que Dária teve, possa continuar progredindo e arrumando os padrinhos, né? E que a gente possa estar aí mais na frente, né, participando talvez de uma antologia aí que vocês estejam à frente, né, da organização. E muito obrigada, viu, Dária? Dária, com você agora, para você que finaliza hoje.
Eu quero pela ter aceito nosso. Não é um convite só meu. E que realmente escrita é trazer o melhor de Barra do Corda. Essa é a verdade, né? E eu agradeço muito mesmo, viu, Luzia? Muito obrigada. Então, muito obrigado, gente, pela presença. Vou cansar.